Você poderia falar alguma coisa sobre o Tantra? Hoje em dia nós temos dois tipos de Tantra. E eu preciso saber que tipo de Tantra que você quer que eu fale. Porque existe o Tantra com T maiúsculo e um Tantra com T minúsculo. Que na verdade é um travesti. É um Tantra absolutamente travestido. Ou alguma outra coisa travestido de Tantra. Mas não é o Tantra. Então tem que ver do qual que você quer que eu fale. Pode falar um pouquinho de cada um, Um né? pouquinho de cada. Ok. Bom, o Tantra, como uma ciência de iluminação, na minha concepção profunda, ele nunca deveria ter se popularizado. Muito embora o que se popularizou foi o travesti. Ah, tá. Ok? E com isso aqui, as pessoas que são politicamente corretas não vão vir com mimimi dizendo que eu estou fazendo apologia a travesti. Para quem entendeu, entendeu. O que você não entendeu, é bom que você dê uma... pare de ouvir e vá assistir programa de culinária. Mas o Tantra ele nunca deveria ter chegado no campo popular, porque ele nunca foi popular. Ele é chamado de Gupta Vidya, ou seja, um conhecimento secreto. E um conhecimento secreto só tem sentido enquanto secreto. No momento em que ele deixa de ser secreto, ele não tem sentido. E a mesma coisa acontece com o Tantra. Então, dentro do meu conceito, esta palavra nunca poderia ter se popularizado. O Tantra sempre foi uma ciência de iluminação marginal. Ele correu, ele sempre correu na margem do conhecimento mainstream da própria Índia. Porque no conhecimento mainstream da própria Índia, o que você tinha? Hinduísmo. Claro que com diversas vertentes, mas você tinha sempre uma linhagem clássica, uma linhagem que vinha desde a tradição das leis de Manu, da divisão de castas e toda a, a estratificação da hierarquia de todas as deidades. Veio o Tantra e quebrou com tudo isso. Ele não quebrou, porque ele sempre correu marginalmente, como uma ciência secreta. Uma ciência secreta como se fosse um atalho muito escarpado para a iluminação. Por isso que sempre foi chamado como um caminho muito perigoso. E exatamente por ele ser um caminho muito perigoso, a relação entre guru e discípulo precisaria ser muito estreita para que esse discípulo não incorresse nos perigos da senda tântrica. Então isso sempre aconteceu, sempre se manifestou dessa forma. E é por essa razão que o Tantra sempre foi transmitido através da linguagem crepuscular, que se chama Sandhya Bhasha. É aquela linguagem que o leigo não consegue interpretar, entender. Então, ele jamais teria saído dos círculos secretos. O Tantra jamais teria saído dos círculos secretos se não fosse a ação de Marqueteiros. marqueteiros e eu gostaria de encontrar um termo bem próprio para dizer aquilo que eu vou dizer agora, mas na falta desse termo mais próprio dentro do vernáculo da língua portuguesa, eu diria dos fanfarrões. Ah, sim. Não Dos sabia. fanfarrões. Entendi. Né? Então, se não fosse os fanfarrões, o Tantra não teria chegado até os dias de hoje, dentro dessa linguagem popular, distorcida, que faz mais mal do que bem. É essa que é a questão. Né? Então, nós estamos aqui falando do Tantra com letra maiúscula, que veio em tradições de guru para discípulo, e nós temos esse Tantra com uma letra T minúscula, que foi especialmente popularizado por Osho na década de 70 e 80. Né? E os coprodutores de Osho percebiam que aquele termo Tantra seria um termo de vendagem fácil. Então surgiu um tipo Tantra baseado em Osho, que não tem nenhuma representatividade, né? Do ponto de vista tântrico com T maiúsculo. Então, hoje em dia, o que nós vemos no panorama atual é uma coisa lamentável. Eu acho absolutamente lamentável, porque uma vez que você quebra a tradição, você desconecta-se com a fonte. É a mesma coisa que você dizer assim, não, mas eu posso quebrar com a tradição a hora que eu quiser. Se você, por exemplo, pensar assim, eu quero quebrar com a minha ligação com a rede de energia elétrica, com a rede de distribuição de energia do lugar onde eu vivo. Fácil, você vai lá no poste, você
pega um alicate e corta os fios e você vai ficar no escuro. Mas tá tudo do mesmo jeito, mas você está no escuro. Então, isso que as pessoas não entendem, que essa desconexão com a fonte fez com que aquele conhecimento ficasse só a forma, sem o conteúdo que ilumina. É a mesma coisa, né? Então, como eu vejo as questões do Tantra hoje em dia? Uma barbaridade. Porque você percebe a existência de pessoas com grande sombra, um contingente de sombra absurdo, sendo treinadas por professores que têm uma sombra tão grande quanto, se utilizando de triggers, de embustes ligados à manipulação da sexualidade, naquela velha história de me engana que eu gosto. Quem vai aprender, no fundo, sabe que está sendo enganado, no fundo, quem ensina sabe que está enganando, mas é conveniente para ambos. Um ganha o seu dinheiro e outro encontra pessoas peladas, sem roupa, muitas vezes nas práticas neotântricas, para poder dar sentido aos seus desgastes sombrios, né? E aí cria-se uma coisa que, quando coloca-se o nome Tantra, dá a impressão de que você colocou uma licitude sagrada, então aquilo ali é possível. Tudo é um grande engodo, tudo é uma grande enganação, tudo é uma grande fraude. E as pessoas estão chafurdadas com seus pescoços enlameados nesse caldo pútrido, né? Que não vai dar em nada. Daqui a pouquinho esta pessoa, ela vai, aí depois ela faz biodança, depois ela faz, sei lá, que vai inventando moda, porque o grande problema é que ela não tem um guru. Não tendo um guru, não tem como o indivíduo ter a percepção de qual é o seu erro primal. Então acabou com o Tantra. No caso, a falta de guru, ela no Ocidente é muito comum, né? Porque não existem mais pessoas que se colocam numa posição de guru, não é? Sim, primeiro que não existem mais as pessoas que se colocam numa posição de guru, e especialmente porque as ideologias sinistras começaram a chamar de guru, tipo o guru da culinária, entendeu? Isso é uma estratégia. O guru da música, o guru da tecnologia. Com isso eles foram rebaixando este patamar de guru, né, esse significado de guru, a coisas do mundo normal, e depois eles começaram a falar o guru do sexo. Certo. Entendeu? Aí depois eles falam assim, os processos que tal guru recebeu. Ou seja, esta é um trabalho assíduo de grupos ligados às facções sinistras para tirar o valor de tudo aquilo que verdadeiramente tem. Então é fácil, é a mesma coisa. Você pega coisas preciosas, põe num caldeirão, mas neste mesmo caldeirão você põe coisas de baixo calão. Você nivela por baixo. Essa que é uma triste realidade do controle psicológico humano. E quem não pensa muito, e 99,999% das pessoas não se dá o trabalho de pensar, acaba engolindo tudo como se fosse uma grande brincadeira. Essa que é a questão. Então, existe todo um trabalho de falência de tudo aquilo que é verdadeiro. Nós estamos numa civilização que existem pessoas trabalhando intencionalmente para a falência de tudo aquilo que tem valor. Isto é intencional. Isto é absolutamente intencional. E aí você coloca as questões relacionadas à sexualidade, à família, à propriedade, você mistura todos esses elementos aí e você gera essa catástrofe que nós dizemos hoje em dia com o nome de Tantra. Eles especialmente detestam qualquer hierarquia, né? Detestam qualquer hierarquia. E o sistema tântrico é extremamente hierarquizado. Interessante porque vem, nesse Tantra com letra minúscula, vem uma ideia de que o Tantra é sem hierarquia, né? Todos são iguais, aquela coisa. Esse é papo sinistro, Todos somos um. Marcuse e outras questões que coloca de que todos somos um. Não somos todos um, não tem fraternidade, não tem sororidade, nada. Isso aí, o Tantra é uma questão absolutamente individual, o despertar é individual. O emburrecimento é geral. Tá. Ok? Você pega as crianças, coloca numa escola, você as emburrece em massa, mas o despertar é individual. Então, nessa questão do despertar individual, só resta a relação de guru-discípulo. Só que isso não é vendável, né? Isto não é vendável. Teve até uma pessoa que falou aqui na internet, eu nem dei bola para aquilo ali, porque é tão idiota,
Ele falou assim, eu acreditaria em você, eu acreditaria mais em você se você não cobrasse pelos seus cursos. Eu não vou cobrar pelos meus cursos, então as pessoas vão dormir no relento? Não vai ter comida, porque será que os cozinheiros vão fazer de graça? Será que as pessoas vão nos meus cursos para ficar comendo capim? Será que vão dormir embaixo das árvores? Então hoje em dia não tem como você não cobrar. Porque todas as coisas precisam ser cobradas. Agora, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A estrutura sempre vai ser cobrada. Agora, a parte invisível, as pessoas perderam a capacidade de observar valor. As pessoas não têm condição mais de avaliar valor. Elas só têm condição de ver a forma. Mas avaliar valor, isso foi perdido já há muito tempo. E esse um dos indícios do declínio da civilização. Você vê, políticos, eles estão mentindo na cara dura. Mas será que nas escolas as crianças aprenderam a ler além do véu da ilusão e da aparência? Não, porque o próprio professor está iludido. Então é um esquema de Maia muito grande. Então nós temos pessoas que são muito rasas, que tentam falar sobre coisas profundas. E com isso você transforma em raso o grande e profundo. Nossa. É essa que é a questão. Pessoas rasas não podem tratar de coisas profundas, porque com isso você vai deixar aquele profundo fétido. E é o que acontece. Sim. É o que acontece. Então, tudo que se fala de Tantra, eu cada vez tenho vontade de falar menos, porque as pessoas ainda vêm com perguntas assim, mas e o Tantra e o orgasmo? Isso é ridículo, uma pergunta como essa. Isso é ridículo, é descabido, né? Então, nem quando eu tinha 15 anos de idade, que eu li os livrinhos de Tantra, eu me preocupava com esse tipo de coisa, entendeu? As pessoas ainda estão nesse grau de burrice. Eu não tenho outro termo para chamar as pessoas de burras mesmo. Burras, as pessoas estão no processo de idiotização. O meu público, ele é bem melhor porque eu não ouço esse tipo de questão vindo do meu público. Mas quando eu vejo canais maiores, onde está a grande massa da audiência, e percebo o nível de consciência em que a humanidade está vibrando, eu penso assim, puxa vida, essa humanidade é até merecedora de tudo aquilo que está acontecendo com ela, porque olha o nível. Veja bem, aí você vê, por exemplo, esses programas como o BBB tendo milhões de votações, de audiências, de tudo, despejos de esgoto no cérebro das pessoas, e as pessoas buscam ainda isso. Então a civilização está num nível muito decadente mesmo, é uma decadência completa. Não se pode esperar algo positivo de uma civilização completamente decadente e decrépita. Então, como é que está o Tantra hoje em dia? O de T minúsculo? Um lixo, é tudo um lixo. É uma exploração do lixo em cima do lixo. E o de Tantra com T maiúsculo. As tradições vindas das linhagens Aghori, da linhagem de Abhinavagupta, como estão esses Tantras? Secretos como sempre estiveram. Secretos e preservados como sempre estiveram. Porque o Tantra é uma tradição secreta. Uma tradição secreta e iniciática. Aí as pessoas perguntam, mas você dá aula de Tantra? Sim, eu dou aula de Tantra, dou formação em Tantra. Mas esse Tantra secreto? Claro que não. Não é, porque isso aí, para que seja transmitido, o indivíduo precisa ter uma alma mais transparente. Essas pessoas surgem, e quando elas surgem, elas recebem na proporção da capacidade de absorção que elas têm. Agora, quem tem ainda a mente muito focada nas coisas mais primatas da vida, não são primárias, são primatas. Estou falando de macaco mesmo, né? Porque o macaco, ele se vale do processo de imitação, né? E as pessoas ainda estão imitando umas às outras porque elas estão ansiando um desejo de uma valoração maior de seu ego. Elas estão ainda se alimentando de ampliações de seu ego. E isso é catastrófico. É uma catástrofe, né? Eu vejo que esse tipo de coisa vai melhorar? Não, acho que só vai piorar. Porque a inteligência sinistra, ela foi muito astuta. Ela foi utilizando todos os meios de comunicação para destilar o desconhecimento de uma forma maior. Tanto que, por exemplo, a internet deu voz aos idiotas. Isso a gente sabe. A internet deu voz a todos. Mas quem tem mais tempo de utilizar essas ferramentas? O idiota ou o erudito? Claro que o idiota. O erudito está preocupado com a sua própria vida. Está com seus livros na sua caverninha, encontrando-se com meia dúzia de pessoas extremamente selecionadas ainda. E o idiota? O idiota está gritando aos quatro ventos. É que nem o mercado de peixe. No mercado de peixe, o leigo acaba comprando o melhor peixe? Não. Ele compra o peixe do peixeiro que sabe gritar mais. É assim. Nós vivemos em um mercado de peixe. Essa civilização está muito terrível. Sinto lhe dizer, nós vivemos num caos de decrepitude.
Completa. Então, tentando responder melhor sobre essa sua questão de Tantra, o Tantra trata da consciência. O Tantra nunca tratou de sexualidade. Tantra sempre tratou de consciência. Só que no corpo você vê aspectos da consciência também corporificados. Mas o ser humano, por exemplo, ficou, por exemplo, sem roupa. Ele já liga com sexo. Porque a mente dele só pensa em sexo o tempo todo. Então, o Tantra não tem nada a ver com isso. O problema é a sujeira do filtro de quem está observando a realidade. Né? Então, a história é muito triste. Eu vejo tudo isso com uma tristeza muito grande. Uma tristeza ímpar. No caso, a pessoa que quer sair disso, ela tem que ter um pouco mais de um pulso mais firme, no sentido de ter uma disciplina e uma atitude mais firme, porque eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas são muito... Lazy. Claro. Qual é o grande herói brasileiro que foi interpretado por Grande Otelo? Macunaíma. É o herói sem caráter. O herói brasileiro não é um Capitão América. O herói brasileiro é Macunaíma. É o homem sem caráter. As pessoas aqui não sabem não têm noção do que é caráter, não têm noção do que é ética, não têm noção do que é moral, não têm noção do que é honra. Se nem isso tem, né? Se nem isso tem, eles não Como têm. que vai querer saber Eles o não que é têm Tantra? noção. Não tem. Nem isso eles têm. Aí quando você vai querer estudar um escrito de Abhinavagupta escrito no Numi, você quer entender? Ah, não, você não tem nem ética, pessoinha. É que as pessoas aqui não sabem o que é isso. Né? Não, a coisa é muito séria. As pessoas, elas não têm noção de que elas não têm noção. A coisa é muito séria. E acha que isso aí vai melhorar? Não, porque a cada dia tem coisas mais imbecilizadoras. Tem TikToks, no Reels, por exemplo, aqui do Instagram. É cada idiota, dancinha idiota, gente mais idiotas, idiotices. As pessoas estão rindo em cima de seus próprios cadáveres. Ai, que horror. E não percebem. As pessoas estão em cima de suas próprias arcadas intelectuais, ossadas intelectuais, rindo da sua própria desgraça. Que graça tem você rir da sua própria desgraça? É absurdo. Isso não tem graça nenhuma. Então, por exemplo, o ocultismo existiu até mais ou menos, França, 1920, 1930, quando as pessoas que não tinham televisão ainda, estava comecinho, mas ninguém tinha, se reuniam com o tempo para tomar chá, para discutir sobre os mistérios da vida. Aí sim você tinha estudos mais transformadores. Por exemplo, na própria França tinha uma super socialite, a Maria de Naglouska, que era russa, mas que tinha práticas tântricas muito diferentes, especiais, né? Hoje em dia só tem idiotas. Eu vejo só idiotas. Idiotas indo se valendo da falta de conhecimento de outros idiotas. Não é interessante para a humanidade que as pessoas se aperfeiçoem. Porque se elas se aperfeiçoarem, eu não consigo mais enganá-las. E as pessoas estão ainda sobrevivendo em função da habilidade do enganar e ser enganado. É isso. Então, porque fica confortável para uma pessoa que não tem ética, não tem moral, não tem honra, essa situação, percebe? É muito confortável, porque ela se sente mais encaixada. Claro, ela se sente mais pertinente à tribo, Isso, pertencente exato. à tribo. Exato, ela elege uma pessoa que não tem caráter porque é como ela é. Fica confortável você ter alguém no poder que seja como você Sim, se identifica, claro. né? Imagine, por exemplo, como não sentiria um brasileiro médio se ele fosse raptado através de um túnel do tempo, de um buraco de minhoca, e caísse em uma civilização altamente ética, altamente desenvolvida, altamente com senso de honra. Ele acharia tudo chato. Tudo chato, exato. Porque os valores dele são valores do grande herói nacional, Macunaíma. Carnaval, novela, futebol. Samba, futebol, a fofoquinha. É isso. A raiz da nossa condição estrutural e basal é essa ainda. Você vai querer que saia alguma coisa que presta disso? Sai, um ou outro, mas são raras exceções. Agora, quando nós falamos de regra, a regra é a ignorância grave cada vez vai mais piorar.
nós estamos em um momento de transformação planetária. Não tem, eu ouço isso desde que eu entrei para essas coisas esotéricas, desde que eu tinha meus 15 anos de idade. Que papo furado é esse? Vamos acreditar que vai existir naves transcendentais vindo aqui de Orion, de Arcturus. Não vai vir nave, nada disso. Porque o processo é individual, nada é coletivo. A sua transformação, ela precisa ser na sua consciência, individualizada. E para que isso aconteça, você precisa deixar de ser bobo, né? E no caso, quando ocorre uma transformação individual, você acaba ensinando pelo exemplo, né? É só pelo exemplo, porque palavra não adianta. Palavra não adianta porque quem não está pronto para ouvir, você pode falar o dicionário todo aqui, não vai adiantar. A pessoa não tem nem sinapse no cérebro para reconhecer aquela grandiosidade. Ela não tem a sinapse. Então, o que acontece é que hoje em dia, as pessoas perderam a sinapse de percepção do transcendental. Eu posso ensinar aqui que todos somos um, todo mundo vai entender. Porque elas têm essa sinapse de esse falso humanitarismo. Isso existe. Isso é da banda sinistra. Doutrinou muito bem durante décadas o mundo todo, através desse globalismo. Agora, se eu quiser falar assim, existe uma hierarquia transcendental que conecta você com o divino. O cérebro não tem sinapse para perceber essa realidade. Em o cérebro não tendo essa sinapse para perceber essa realidade, tudo que você vai falar é como se você estivesse falando para um porquinho. Não tem jeito. Então, eu tenho esperanças de que isso aí mude de jeito nenhum, claro. Porque toda a tecnologia que é lançada é utilizada mais por aquelas pessoas que são pelos dormentes do que pelos despertos. Porque os despertos já são pessoas mais silenciosas. Sim. O que está em estado de sonambulismo, como que um zumbiloide, ele tem muito tempo, ele tem ansiedade, ele fica sem dormir à noite para ficar programando os gadgets. É isso que a gente vê. Eles são aqueles que no mercado de peixe gritam mais alto. Então eu não tenho esperanças de que vá melhorar alguma coisa, de jeito nenhum. Eu acredito que vai acontecer, por exemplo, pessoas com um nível de consciência desejosas realmente de uma transformação de consciência, que elas vão fazer agremiações e agrupamentos pequenos, 2, 3, 4 pessoas no máximo, para tratar de assuntos ligados à supraconsciência. Se na época de Jesus, há 2000 anos atrás, eram 12 os discípulos de Jesus, imagina, você está brincando comigo, né? Daquele povaréu todo, na época, que não tinha distração, Jesus, um essênio preparado, eram 12. Você acha que agora vai ter aí uma sala de aula com 50 iluminados? Que nada, isso é ridículo pensar assim. Então nós não podemos nos enganar. É a última coisa que a gente se pode. É enganar com esses autoengodos e que está tudo indo para o bem, está tudo sendo planejado lindo e maravilhoso, que vão vir nada. Isso é uma perda de tempo. É melhor você se concentrar na sua iluminação e ser um exemplo que dá muito mais certo. Olhe para o seu próprio rabo. Ok? Pare de dar círculos, correr atrás dele mesmo, que é correr do seu próprio rabo. Entre no seu mundo, se conecte com a sua potência interna e seja consciente disso, seja consciente que a gente está vivendo agora numa Torre de Babel pré-ruída, pós-ruída, não era é pós-ruída. E não tem como. Não tem como. Então, como é que está a situação desse Tantra? É uma catástrofe. O Tantra com T minúsculo. Agora, o Tantra com T maiúsculo vai muito bem, obrigado, dentro dos círculos herméticos, raros e escassos, no qual ele sempre existiu e sempre vai existir, porque isso tem ecoado pela noite dos tempos e as pessoas que são verdadeiramente preparadas sempre vão sintonizar com isso. Ok? É isso, meus queridos. Fiquem espertos. Acordem.